Olá pessoal, vamos dar início à nossa terceira videoaula do curso Técnico em Rede de Computadores, disciplina Infraestrutura de Rede de Computadores, professor Alex Leal. Na aula de hoje a gente vai ver o conteúdo programático IP, conhecimento de protocolo IPv6, classificação de endereço IP e protocolo e funcionamento da rede. Como é que funciona o endereço IP dentro da rede? O IP foi criado no ano de 1990 e tornou comum no uso atual hoje das redes, né? O TCP/IP. Todos os computadores hoje que estão conectados a uma rede precisam-se de um endereço. Esse endereço é chamado de IP, né? Observando a imagem ao lado do slide, vocês observem que cada máquina está conectada a um IP diferente. Hoje o IP existe o IP físico, que é o IP, existe o IP estático, existe também o IP dinâmico, que a gente vai ver no decorrer da nossa aula. Então, se você estiver observando no slide, até as impressoras hoje, elas se conectam através de IP, tá? Então, IP é um endereço que faz com que os computadores e os equipamentos se conectem entre si. Então, IP, Internet Protocol, significa o número identificador do dispositivo de uma rede. É um computador, impressoras, ou roteador e etc. Então, quer dizer que cada um desses equipamentos, quando está conectado a uma rede, ele existe um chamado IP. Um computador, uma impressora, um roteador e etc. Esses dispositivos são parte de uma rede, são identificados por um número IP. Exemplo, composto por 4 números, ou até 3 dígitos, separado por pontos. Então, hoje o IP existe o IPv4, como a gente está observando, e o IPv6. O IPv4 oferece 32 bits para endereçamento, e o IPv6 oferece 128 bits para endereçamento de rede, privada ou pública. O endereço IPv6 são normalmente escritos com 8 grupos de 4 dígitos hexadecimal. Um exemplo aí embaixo, tem uma sequência de número hexadecimal. O IP também ele é dividido em classes. Temos aí a classe A, classe B e classe C, tá? Dividido em essa estrutura do tamanho máximo suportado cada classe específica. O endereço IP nas seguintes opções. Classe A. Classe A sempre começa com 1.0.0, que suporta até 127.000 e aí equivalente à quantidade de dispositivos conectados. Aí temos a classe B, tá? Começa com 128. E a classe C começa com 192. Então aí existe a sequência de classe de rede. O endereço IP na versão IPv4, ele tem 32 bits escrito em 4 octetos, representado no formato decimal. Exemplo, 128.6.4.7. Então quer dizer que o IPv4 ele opera a 32 bits escrito em 4 octetos, conforme o exemplo abaixo. Para facilitar o roteamento do endereçamento, são divididos em duas partes. Endereço da rede, que identifica toda a rede subscrita no endereço total de número de nós de uma rede que começa na mesma sequência. O endereço do host, o que é o host? O host corresponde àquela máquina que está conectada, né? Então, isso identifica uma ligação de uma máquina, particularmente na interface dessa rede. Então, isso chama-se endereço do host. Tá? Um exemplo aí dos IPs, conforme a gente viu na sequência, né? Então, existe um IP que começa com 92, o 68.10.1, um exemplo aí. Outro modelo de IP 200, 221,
10.245. Outro modelo de exemplo de IP 10.10.10.2 e outro endereço de IP 172.16.100.5, tá? Então o endereço IP é baseado em Brushcap, né? Todas as redes possuem esse endereçamento para Brushcap. Baseia-se em que endereço que identifica uma rede sempre com um determinado número específico. O endereço que identifica a rede sempre é o primeiro endereço da rede específica. Brushcap é o endereço utilizado para enviar uma mensagem a todos os hosts da rede, sempre utilizando os últimos endereços da rede específica. Então existe aí o endereço IP base e o endereço IP Brushcap. O base é o endereço IP que identifica a rede. E o Brushcap é o endereço que é utilizado para enviar uma mensagem a todos os hosts conectados, sempre utilizando o mesmo endereço IP. Um exemplo de um base e um de Brushcap. Um endereço de Brushcap tem aí um 92.168.0.0, esse é um chamado endereço base. E um de Brushcap, 192.168.0.255. Outro, no IP também existe a chamada máscara da rede. A máscara da rede é que determina a quantidade de computadores que pode ser suportado. Por exemplo, a máscara da rede determina como o endereço da rede deve ser lido. O bit sendo 0 identifica como a rede ligada e o bit sendo span 1 identifica como a rede ligada e o bit como 0 significa como a rede desligada. Como a gente viu, o protocolo IPv4, ele hoje foi substituído, está sendo substituído pelo mais novo protocolo, que é o chamado IPv6. IPv6 é o protocolo mais atual hoje. Em virtude das expansões da grande rede, hoje houve a necessidade de fazer a substituição do IPv4 para o IPv6, tá? Então houve essa questão dessa alteração do IPv4 para o IPv6. Como mostra na imagem no slide, hoje nós estamos tratando da internet das coisas, que são tudo se conectado através da rede. Então, por causa dessa nova tendência atual do momento, houve a necessidade da expansão do protocolo do IPv4 para o IPv6, tá? Porque ele tem uma quantidade maior de números suportáveis dentro do ambiente de rede. A classificação do IP. O IP pode ser classificado como IP dinâmico, IP estático, IP verdadeiro ou IP falso. O que significa um IP dinâmico? Pode mudar a cada inicialização do PC durante o seu uso. Quer dizer que toda vez que o PC reinicializar, esse IP dinâmico ele muda. O que significa o IP estático? O IP estático ele nunca muda, independente do momento que o PC liga ou estiver ligado. Sempre permanece a mesma faixa de IP. IP verdadeiro, IP público, usado para ter acesso à web, IP falso, privado, usado para dentro de uma rede LAN e não acesso à internet. Então, IP falso ele não usa para acesso à internet, e sim só dentro de uma rede LAN. As classes privadas, existe aí, como a gente falou que o IP é dividido em classe, existe a classe A, classe B e classe C. A classe A, ela começa com IP na faixa 10. A classe B começa com 172 e a classe C começa com 192. Ali na lateral, vocês observam que tem ali o número de rede. Por exemplo, e o número de IPs. Então, quando está se tratando da classe A, ele suporta 16.777.216 equipamentos em rede. Na classe B, 1.000.000
e 48.576. E na classe C, 65.536. Isso tudo são questões de quantidade de host suportada dentro da rede. Então, a gente observou que na rede, quando você vê a máscara corresponde a um endereço IP suportável, que pode variar. Por exemplo, na classe A, o IP começa com 10, então ele vai ter 3 variáveis. Na classe B, começa com 72, então ele vai ter 2 variáveis. E na classe C só pode ter uma variável, que no caso corresponde à máscara da rede. Por exemplo, um exemplo aqui, a classe A começa com 255, então esses 3 zeros aí relacionados à máscara da classe A são a questão das variáveis. E a classe B, 255, então são 2 variáveis. E a classe C, ela vai ter só uma variável. Então, se vocês observarem que na máscara, aonde tem um zero, corresponde à quantidade de variável que pode ter. E o que é essa variável? Identifica o número do host dentro da rede, que corresponde ao número, o endereço IP daquele computador na rede. Aí, no caso, a gente vai tratar agora do protocolo de funcionamento, né? Existem 2 tipos de protocolo. Existe o protocolo OSI e o protocolo TC/IP, que são os protocolos hoje que trabalhamos no desenvolvimento da rede. Protocolo modelo OSI, ele trabalha com 7 camadas. Quais são elas? Física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. Então, essas 7 camadas aí, tá, corresponde ao protocolo modelo OSI, tá? E o protocolo modelo TCP/IP trabalha com 4 camadas, tá? Rede, internet, transporte e aplicação. Então, o OSI trabalha com 7 e o TCP/IP trabalha com 4. Uma comparação aí do TCP com o OSI. Aplicação no TCP/IP, no OSI corresponde à aplicação, apresentação e sessão. Então, vocês observam que houve um enxugamento aí, né? Que no lugar de apresentação e sessão saiu e ficou só aplicação. Transporte permanece. Internet no OSI é redes. Enlace e físico ficou só rede. Então, diminuiu mais a questão dos níveis. Então, o protocolo TCP trabalha com 4 camadas e o OSI trabalha com 7 camadas. Então, continuando aqui, esses IPs, quando você vai fazer a distribuição dentro da rede específica, ele trata-se de quê? Do endereçamento que a rede está montada. Então, quando você vai montar uma infraestrutura de rede, cada máquina você tem que dar um IP específico para ele. Ou pode ser o IP fixo, né? Ou pode ser o IP automático, que é o IP automático. Toda vez que você ligar toda a infraestrutura de rede, ele vai gerar um IP automaticamente, certo? E obrigado e até o próximo encontro.